O nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E aí, sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, em especial aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sintam-se em casa, a casa é nossa. Mas sempre cabe mais um, né? Sempre. Depois de harmonizados com a música através da Bíblia, é hora então de desligar o nosso celular, levarmos os nossos pensamentos, os amigos espirituais, no nosso querido Bezerra, que nos recebe sempre de braços abertos na sua casa, com o nosso Jesus, que está sempre derramando a sua bênção sobre todos nós. Vamos esquecer os problemas, as dificuldades. Não que elas não existam, a gente sabe que existe. Mas não é hora de pensar nisso, nem gastar a nossa mente, porque precisamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, precisamos nos elevar. Afinal de contas, não é isso que viemos fazer aqui? Viemos fazer parte dessa energia de luz, de bênção, com os nossos amigos espirituais, para que saiamos daqui um pouquinho melhores do que entramos. Não vamos sair perfeitos, claro que não, falta muito. Mas estamos no caminho, não é? E o caminho é isso, é aprendermos, porque somente aprendendo, nos melhoramos, nos tornamos seres melhores, homens de bem. E o aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Fátima, ou Fatinha, como intimamente alguns conhecem, né? Que é uma trabalhadora do Grupo Espírita Esperança em Cristo e que hoje, mais uma vez, nos dá a honra da sua presença, o que já ficamos gratos. E iniciando com a mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelli, pelo nosso irmão José, e tem como título Preconceito. Qualquer tipo de preconceito que alimente é sinal de estreiteza de espírito. Cada qual vive de acordo com suas opções de vida. Estamos a caminho, mas falta-nos muito chão a percorrer. Não te escandalizes diante das atitudes que te causem estranheza. Ninguém é igual a ninguém. Habitua-te a respeitar as preferências sexuais das pessoas, as inclinações que revelem e o modo de vida que elegeram. Não sabes o que foste, nem podes prever o que serás. Trata a todos com igual respeito e consideração. Jesus não se esquivava das prostitutas e dos homens de má vida. Lembra-te, o amor cobre multidões de pecados. Que Jesus nos abençoe e vamos à prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, irmãos e irmãs de caminhada. Estimo que todos estejam bem, em harmonia. Ao adentrarmos esse ponto de luz, já recebemos o abraço da espiritualidade, que apacenta as nossas consciências. E a nossa querida Bizarra harmonizou
o nosso ambiente com as vibrações amorosas da Mãe Santíssima e que possamos sentir essas vibrações a nos guiar e a nos orientar na senda do bem. O nosso querido benfeitor tinha uma ligação muito forte com a Mãe Santíssima. E nós só temos que te agradecer, Maria, por você ter sido escolhida a Rainha dos Anjos pelo Mestre Jesus. Que a doce paz se faça em nossas consciências e envolva o nosso educandário de amor e a nossa querida Fatinha, que preparou o estudo desta noite com muito carinho. Nós temos muito a te agradecer por ter este banquete de luz a direcionar as nossas consciências na senda do bem. E todos nós recebemos esse abraço da espiritualidade. E através do nosso querido vovô Bezerra e das suas vibrações fraternas, nós damos início à reunião Amor e Caridade desta noite, te dizendo simplesmente gratidão, Senhor, pela oportunidade do aprendizado destinado a todos nós dos dois planos da vida. E assim, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tive a pretensão de acreditar que eu ia trazer alguma coisa para vocês, mas a companheira que harmonizou de forma tão maravilhosa com a música esse ambiente, nós estamos aqui plenos, né? Estamos recebendo toda essa vibração, toda essa energia que, particularmente, foi um presente. Muito obrigada por estarmos aqui na noite de hoje. Com toda certeza, a contemplada sou eu. Agradeço a todos, porque neste momento a gente sente toda a energia, toda a vibração que está no ambiente. A egrégora que se formou com a música. A música cura, a música harmoniza, a música traz paz. Que a gente sempre cante. É importantíssimo isso. Essa conexão com o alto, a música favorece, ela facilita. Então, a gente só tem a agradecer por estarmos aqui na noite de hoje. Bom, agradecemos também pela oportunidade de estar trazendo uma reflexão. Não sou palestrante, eu falei isso para a Márcia. A gente só traz algumas reflexões, alguns pontos de vista, porque a gente vai buscando, vai estudando aqui e ali, a gente vai compreendendo um pouquinho melhor, mas isso não faz de nós melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, estamos todos no mesmo grau de compreensão, de evolução, de trabalho no bem. E o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai estar falando sobre a lei divina e a lei humana. Para a gente falar, para a gente compreender a lei divina e a lei humana, primeiro a gente precisa definir o que é lei, né? Para a gente poder entender isso. Então, o que é lei? A lei é um conjunto de normas e regras que visam estabelecer a ordem, a harmonia e a concórdia em um grupo social, em uma sociedade, para que todos estejam convivendo pacificamente. E se, porventura, alguém transgredir a lei, vai sofrer sanções. Se uma sociedade onde há um código, né, um código de conduta, um código de leis, a sociedade, na sua maioria, num todo, desrespeita essas leis, o que nós temos? O caos. Alguma coisa parecida com os dias de hoje? Não é mera coincidência. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre a questão da lei. E, ousadamente, eu inverti a ordem do tema, nem falei com o pessoal. A gente vai primeiro falar de lei humana, para depois irmos para a lei divina. Por quê? A lei humana,
o primeiro código, né, que foi escrito na história que a gente tem. E aí vamos andar um pouquinho para trás no tempo, só um pouquinho, 1750, 1700 antes de Cristo, né? E a gente vai encontrar na Mesopotâmia, que hoje compreende mais ou menos a região do Iraque, uma parte da Síria, da Turquia, mas a Mesopotâmia, ela foi o berço das civilizações. Foi na Mesopotâmia que surgiram as primeiras sociedades organizadas. Só que, para a gente entender um pouquinho esse contexto social e político, a Mesopotâmia era uma grande região onde habitavam vários povos. E um deles era a cidade da Babilônia, onde era uma cidade rica, próspera, e o imperador da Babilônia, ele dominou várias regiões ali próximas, e ele fez uma compilação, ele catalogou vários códigos, se auto-intitulou aquele que era o enviado do Deus Sol, e fez um código escrito em uma pedra. Esse imperador, eu acho que todo mundo conhece, né? Eu vou falar o nome dele, vocês vão lembrar. É do nosso tempo, Hammurabi. Então, a gente tem o Código de Hammurabi. E ele fez o quê? Ele colocou algumas regras para que a sociedade que saiu da fase da agricultura para o centro, para a formação de uma cidade, precisava ter algo organizado. Então, ele fez esse Código de Hammurabi, com 280 e poucos itens, e ele colocou numa pedra de basalto na praça, para que todas as pessoas tivessem acesso, pudessem ver. Quem transgredisse a lei, eles sofriam as sanções. E nesse Código de Hammurabi, a gente vai encontrar, aí vocês conhecem bem, a Lei de Talião. Todo mundo conhece, né? É o quê? Olho. Tá vendo? Estava todo mundo lá nessa época, né? A gente não se esquece disso. Ficou marcado, ficou registrado na gente. Olho por olho, dente por dente. Mas será que essa lei era justa? Será? Porque o que ela mostrava? Ela mostrava que, se eu fui lá, matei o porco do meu vizinho, o meu vizinho, ele vinha para a minha propriedade e tinha o direito de matar um porco meu. Aí a gente fica assim, nossa, mas que violência! Será que essa lei representou um atraso no processo da socialização? Não, muito pelo contrário. A Lei de Talião foi considerada um progresso. Por quê? Porque antigamente, se eu entrasse na propriedade de algum de vocês e matasse um leitãozinho, a pessoa, o proprietário do leitãozinho, ele tinha o direito de vir na minha propriedade e matar todos os meus animais. Esse era o senso de justiça. Isso se aplicava também à vida humana. Se eu matasse uma pessoa, a família daquela pessoa poderia exterminar a minha família. Era esse o conceito de justiça que se tinha antes da pena de talião. Partindo desse princípio, a gente há de convir que a Lei de Talião foi um progresso, né? Porque a gente só pagava, só respondia por aquilo que a gente cometia de errado. Se eu construísse uma casa e essa casa desabasse, matando o filho do dono da casa, o meu filho teria uma morte semelhante. Essa é a Lei de Talião. E a gente vai compreendendo que esse é o processo de estabelecer uma justiça, que a gente estava, naquela época, muito longe de compreender. Aí,
em mais ou menos 1500, 1400 antes de Deus. Gente, eu não sou muito boa de data, não. Antes de Cristo, quem surge? Moisés. E Moisés, ele traz a lei dos 10 mandamentos. Mas Moisés, malandramente, ele colocou nos 10 mandamentos um código de leis civis. Por que que ele fez isso? Porque as tribos de Israel eram totalmente diferentes na conduta, né? Tinham várias tribos e ele estava ali conduzindo aquele povo pelo deserto. Ele tinha que estabelecer uma ordem. E aí o que que ele fez? Ele colocou essas leis civis como ordens divinas, além dos 10 mandamentos. Como, por exemplo, guardar o dia de sábado, lavar as mãos antes de comer, porque as pessoas não tinham essa noção de higiene. E se ele falasse que era ele que queria isso, as pessoas não iam cumprir, evidentemente que não. Porém, como foi Deus que mandou, aí ele já foi respeitado. Então, neste processo, a gente vai percebendo que a lei humana ela vai apresentando algumas mudanças com o decorrer do tempo. E quando Jesus vem, o que que ele fala? Qual é a primeira frase que Jesus fala? Não vim destruir a lei. Mas de que lei que Jesus falava? Será que era a lei civil que Moisés instituiu junto com os 10 mandamentos? Ou o que Jesus se referia era a lei moral? Era a lei dos 10 mandamentos. Percebem o quanto que é importante a gente ter essa noção para que a gente possa entender esse processo. E aí a gente vai, com o passar do tempo, né? Depois que Jesus foi crucificado, todo esse ensinamento do Cristo que ficou para a gente como um legado, como o Evangelho, como um roteiro de vida, aí a gente vai ter, depois avançando bastante, a gente vai ter a doutrina espírita. E aí Kardec, né, ele vem trazendo para nós, como grande codificador, as mensagens dos espíritos. E ele coloca para a gente as leis morais. Só que a gente vai percebendo que, ao processo todo, a gente caminha concomitantemente, né? Não dá para você só seguir a lei de Deus e abrir mão da lei civil da sociedade. Não, nós estamos dentro de um grupo social, nós estamos vivendo em uma sociedade. Então, precisamos saber quais são as leis, o que rege, como agir, como proceder, como viver. Então, a gente tem que estar captando, né, respirando no mesmo ar as duas leis. E a gente vai perceber o caráter transitório da lei humana, porque diante do Código de Hammurabi até hoje, quantas mudanças houve? A gente vai pegar no começo do século XX, 1910, 1920, a mulher tinha direito a voto, gente? E hoje tem? Opa, graças a Deus, né? Antigamente, a gente tinha divórcio, gente? Não. Era o quê? Desquite. E como é que era vista uma mulher desquitada? Nossa, né? A gente até escutava assim, na minha família tem viúva, mas não tem desquitada. Os maridos que se cuidem, né? Então, o que a gente vai perceber é que houve uma mudança. E essas mudanças, elas são sempre para acompanhar o progresso da sociedade. Então, naquele tempo, no tempo de Jesus mesmo, a mulher valia menos que uma cabra. Então, a gente vem percebendo, e hoje, sem querer levantar nenhuma bandeira feminista, não é isso? Mas a gente percebe que ainda hoje existe uma diferença, né, entre a mão de obra feminina e a mão de obra masculina.
onde o homem, mesmo exercendo a mesma função, ele recebe mais do que a mulher. Percebe que ainda existe aí uma diferença? Ainda existe aí arestas para serem aparadas? Mas isso é imposto? Não. Isso só vai se dando à medida que a gente vai compreendendo, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai tomando contato com as necessidades reais. Então, a gente vai percebendo que cada um, no seu momento, no seu tempo, cada sociedade vai trazendo para si as leis que melhor atendem às suas necessidades. Há países em que a poligamia não é nenhum tipo de crime, é muito pelo contrário, é normal, né? Outros, se acontecer, é considerado uma deturpação, porque é a monogamia que impera. Então, o que a gente vai vendo? Que, de acordo com cada região, de acordo com os hábitos, com os costumes, as leis se estabelecem. Só que essas leis humanas, elas não têm o mesmo caráter que a lei divina. As leis humanas, elas são transitórias. Agora vamos falar, então, da lei divina. A lei divina, no primeiro capítulo da parte 3ª do Livro dos Espíritos, vem falando para a gente da lei divina ou natural. E a gente viu a divisão, né? A primeira parte desse capítulo, ele vem trazendo os caracteres da lei divina ou natural. Caracteres ou características. E aí a gente vai ver que a lei divina ou natural, ela não rege apenas a moral. Ela rege também os fenômenos naturais, os fenômenos da natureza. Tudo aquilo que Deus criou. Aí a gente vai perceber os minerais, os vegetais, os animais, as relações entre as pessoas. Tudo isso é regido pela lei de Deus. E essa lei tem um caráter eterno e imutável. Ela não se muda, ela não se modifica. E também ela é aplicada a todos os planetas. Só que ela se adapta a cada mundo de acordo com a sua evolução. A Terra já foi um mundo primitivo. No mundo primitivo, a lei de Deus se aplica de uma forma. No mundo de provas e expiações, a gente vai compreendendo um pouquinho mais, a gente já começa a ter uma percepção maior da lei de Deus. Compreendemos totalmente? Não. Mas a gente já consegue ter uma percepção maior. No mundo de regeneração, essa percepção se amplia. Então, na realidade, a lei é uma só, ela é a mesma. Porém, cada mundo tem uma forma de percebê-la. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que cada mundo, que cada ser, que cada criatura desenvolva essa percepção no seu momento, no seu tempo. Deus não nos agride, não nos violenta, não nos pune. Então, a gente precisa entender que essa característica da lei divina, ela é imutável, ela é eterna e ela se aplica em todos os planetas, em todas as estrelas, em todas as galáxias, em todo o universo, quiçá em todos os multiversos. A lei é a mesma. Para cada criatura, para cada criação de Deus, a lei se aplica. Todos nós estamos submetidos a esta lei, subordinados a esta lei. E aí, Kardec vai ainda avançando um pouquinho mais, ele vai falar do conhecimento da lei divina. Ele pergunta: todos podem conhecer a lei? Sim,
todos podem, porém, poucos a compreendem. Porque compreender vai além do conhecer. Compreender é você aplicar aquilo que você conhece. E a gente, muitas das vezes, apesar de conhecer, apesar de termos decorado o livro dos Espíritos, o Pentateuco, quando pisam no nosso calo, a gente vira no samurai, né? A gente esquece tudo que a gente aprendeu. Por quê? Porque aquilo que a gente está aprendendo ainda não está internalizado em nós, ainda não está cristalizado. A gente só está tomando contato, a gente só está conhecendo, mas compreender ainda vai uma distância. Então, quando a gente percebe que a gente está sendo lesado em alguma situação, que a gente está sendo agredido de alguma maneira, olhar para essa pessoa com um olhar de compreensão, será que a gente consegue? No livro Nos Domínios da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, eu sei que Aulus fala para André Luiz que se a gente realmente quiser se transformar em um servidor do bem, precisamos olhar a perversidade como loucura, a revolta e a rebeldia como ignorância e o desespero como doença. Então, quando a gente encontrar algum companheiro que cometa um ato de perversidade ou que tenha em si a raiva, a revolta, a gente tem que olhar para essa pessoa não com um olhar de julgamento, não com um olhar de condenação, mas compreender que esse irmão, que esse companheiro, que essa companheira está passando por um processo de adoecimento da alma. E aí quando você olha para um doente, o que você faz? Você briga com ele ou você cuida dele? Você cuida. Ah, mas eu não consigo ficar perto de uma pessoa perversa. Tudo bem, não precisa ficar perto, mas ora por ele. Quando você vê um noticiário, que a gente mais vê noticiário nessas coisas, que alguém que matou, que estuprou, que fez isso, que sequestrou, e bate uma revolta na gente, né? Normal. Mas se a gente mantiver essa revolta, qual é a energia que nós estamos emanando para essa pessoa? Qual é a energia que nós estamos emanando para o planeta? Porque quando eu penso, quando eu sinto, eu vibro não apenas no meu derredor, mas eu projeto isso para toda a psicosfera do planeta. Tem uma frase que eu acho muito legal: uma borboleta não bate as asas no Japão sem que a gente sinta aqui. Nós estamos todos em um mesmo mundo, e a vibração que eu emito, eu jogo na psicosfera que eu vivo. E vai repercutir em todo o planeta. Então, quando eu ouço ou quando eu vejo um crime, seja ele qual for, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que emanar? Misericórdia. Misericórdia para o que cometeu o delito, para o que cometeu o crime. E a gente lembra uma história de Gandhi, quando Gandhi volta da Inglaterra, e aí ele estava junto com um funcionário da Inglaterra, né, do parlamento inglês, e um soldado inglês atira em uma mulher grávida. Ela morre, e a criança também. E Gandhi chora copiosamente. E aí o funcionário do parlamento inglês pergunta: você está chorando por causa da mulher que morreu e a criança? Não estou chorando por eles. Eu estou chorando por ele, soldado. Porque, com toda certeza, ele está angariando para si uma grande dívida, um grande peso. Então, a gente tem que começar a... Não, evidentemente que a gente não vai concordar com o delito, a gente não vai concordar com aquilo que transgride a lei,
mas não adianta a gente fazer o nosso juízo de valor e colocar um julgamento em cima daquilo e como se nós não tivéssemos nenhum pecadinho. Lembra que Jesus falou para os homens que queriam apedrejar a mulher adúltera? Ele não falou para não atirar pedra. Ele falou o quê? Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecados. Ele não falou para ninguém não atirar. Só que o que a gente vai perceber? Que todos nós, que aqui estamos no mundo de provas, expiações, querendo ser regeneração, todos nós que aqui estamos com certeza com uma ficha corrida. Se a gente for olhar, não é bonita a nossa ficha corrida. Então não compete a nós estarmos aqui julgando nem condenando ninguém. Muito pelo contrário, é estabelecer um pensamento de misericórdia para esse irmão, porque ele está num processo de loucura da sua alma, de adoecimento da sua alma. E aí, na questão 621, Kardec pergunta para os espíritos, isso aí vocês vão responder, onde está escrita a lei de Deus? Isso, vocês fizeram direitinho o dever de casa, na consciência, exatamente, na consciência. Mas peraí, gente, se está na minha consciência, por que é que eu não ajo de acordo com a lei? Essa consciência que os espíritos falaram, não é a consciência do estar desperto, do estar vigilante, do estar encarnado em uma personalidade. Esta consciência é o sentimento ou o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar, compreender alguns aspectos do seu mundo interior ou até a sua totalidade. Então, o que a gente vai perceber é que a consciência, ela não se forma em uma encarnação. A nossa consciência, ela vem se formando ao longo das encarnações. Quando nós estávamos vivenciando as atrocidades da Idade Média, por exemplo, e todos nós estávamos lá, tá? A maioria dos espíritas estavam envolvidos no movimento das cruzadas. E quando a gente estava lá matando as pessoas, qual era o nosso nível de consciência? A gente tinha um nível de consciência do sono sem sonhos. A gente não tinha perspectiva. A nossa vida era aqui e agora. Então, a gente vai evoluindo e esse nível de consciência vai aumentando, até o ponto de chegarmos a uma consciência crística, a consciência do Cristo. Porque nessa consciência, ele tem acesso à totalidade do seu mundo interior. E quando a gente tem acesso a essa totalidade, a gente pode dizer: eu e o Pai somos um. Porque ele vive plenamente a lei de Deus. A gente já alcançou esse nível? Não. Falta muito? Falta um bocadinho. Mas a gente não vai se desesperar, não. A gente vai chegar lá, a gente chega. Pode ser que daqui a algumas milhares de encarnações, milhões de encarnações, nós estejamos aqui na casa do caminho, trabalhando com um outro patamar de consciência, né? Uma consciência mais elevada, mais evoluída, trabalhando e vivenciando a lei de Deus, a lei divina ou a lei natural. E aí, na questão, essa pergunta vocês também vão responder. Na questão 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus concedeu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Guia é alguém que eu tenho que seguir. Modelo é o que eu tenho que imitar.
a gente imita o Cristo? Não sei. Eu sei que não. Eu sei que eu julgo, eu sei que eu penso errado. Então, olha, existe um hiato aí, porque, na realidade, Jesus, ele não está distante de nós. Nós é que nos distanciamos do Cristo quando a gente transgride a lei, quando a gente se afasta da lei, quando a gente vai buscar os nossos interesses. Mas, quando a gente volta para o Cristo, o que a gente faz? A gente olha o outro, a gente busca compreender o outro, a gente abraça o outro, a gente acolhe. Porque, eu vou falar uma coisa para vocês. Alguém aqui está doente? Todos nós estamos doentes. Todos nós estamos enfermos. Se não do corpo, mas da alma, ou da emoção, da psique. Então, o que a gente precisa? Se estamos todos numa grande... Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente reencarnou, ninguém aqui veio a passeio. Ninguém trouxe o passaporte. A gente reencarnou com carteira de trabalho, com prontuário médico. E outra, tornozeleira eletrônica. Todos nós. Somos presidiários, somos enfermos e somos trabalhadores. E é através do trabalho que a gente vai conseguir reduzir a nossa pena, né? Então, assim, a gente precisa buscar esse exercício do amor ao próximo, do que Jesus nos ensinou. Se a gente fala de Jesus, se a gente busca Jesus, não é porque Jesus está distante de nós, gente. Jesus sempre esteve perto. Ele disse que ficaria conosco por todo o tempo. Mas a gente, às vezes, acha que Jesus está muito distante. E eu escuto algumas pessoas falar assim, quando a gente pergunta, né, mas por que você está fazendo isso? Olha o que Jesus faria. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas ninguém está falando que é. Ninguém é Jesus. Mas se nós temos Jesus como guia e modelo, precisamos procurar seguir o seu modelo, o seu exemplo. É difícil, gente? É impossível? Não, é trabalhoso, mas não é impossível. Todos nós que aqui estamos, que viemos hoje aqui à reunião, foi para quê? Para me ver? Claro que não. Foi para buscar Jesus. Nós estamos aqui com sede de Jesus, com vontade de encontrar Jesus. Então, a gente precisa abrir o nosso coração para que Jesus possa realmente fazer morada. Então, a gente vai pedir licença a Kardec, vai pedir licença aos espíritos, porque nessa divisão didaticamente correta que Kardec fez, eu que estou atrapalhando tudo, ele vem colocando o bem e o mal. E depois ele vem colocando a divisão da lei. Só que eu vou inverter um pouco essa ordem, vou pedir licença a eles. E a divisão da lei, ela tem 10 itens. Lembra alguma coisa para vocês? Os 10 mandamentos, será? Né? Porque a gente tem a lei de adoração. Vamos lá, quero ver se vocês sabem. Lei de destruição, lei de conservação, lei de reprodução, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de progresso, porque um anda juntinho com o outro, né? A gente, quando fala trabalho, associa logo ao progresso. E qual é a última? Lei de amor, justiça e caridade. Por que será, gente, que Kardec colocou três substantivos em uma única lei? Justiça, amor e caridade. Porque em hebraico, justiça, amor e caridade
é a mesma palavra. Então, é simples assim. Uma única palavra para definir amor, justiça e caridade. E a lei de Deus é a lei de amor. E não dá para ser justo se não tivermos amor. E não dá para fazer caridade se não tivermos amor. Então a gente vai voltando agora no outro item, que é o bem e o mal. E aí Kardec pergunta: o que se entende por moral? E eles respondem: moral é a regra do bem proceder. Mas o que será bem e mal? No livro Os Mensageiros, Hilário, o companheiro de André Luiz, pergunta para o ministro Sânzio qual a diferença, qual a definição de bem e mal. E aí ele fala: olha, o mal, o bem é quando eu desejo a felicidade, a prosperidade, a saúde, as boas aventuranças, toda a tranquilidade, a segurança, tudo isso para as pessoas. E o mal? O mal é quando eu desejo tudo isso só para mim. Então, o que a gente percebe? A gente vai entender que o que realmente a chaga da humanidade é o egoísmo. Quando eu busco pensar só em mim, quando eu estou pensando só nos meus interesses pessoais, só naquilo que atende às minhas necessidades, e eu não estou olhando para o lado, eu não estou vendo a necessidade do outro, eu estou transgredindo a lei de Deus. Então, o bem e o mal, ao mesmo tempo, eles caminham paralelo, só que o bem é para todos e o mal é só para mim. O egoísmo é a chaga da humanidade. Numa pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de todos os vícios, qual é aquele que se pode considerar a raiz, o radical? O egoísmo. O egoísmo, ele abre, é uma árvore que se abre para todos os outros vícios. E aí, gente, a gente vai entender que nesse processo de se buscar o bem, a gente precisa muitas vezes renunciar aos nossos interesses. E aí, quando a gente entende que, quando a gente retorna, quando a gente reencarna, quando a gente vem aqui, a gente vem para pagar ou a gente vem para aprender? A gente vem para evoluir ou para pagar um karma? Evoluir. E, às vezes, a evolução, ela não se dá, às vezes não, na sua maioria, a evolução não se dá sem dor, sem dificuldades, sem problemas. Se alguém estiver vivendo uma vida nababesca, tranquilamente, sem nenhum problema, não é daqui, é de Júpiter. Porque na Terra nós vivemos um vale de lágrimas. E não há quem não passe por isso. E aí a gente pergunta, se a gente está aqui passando pela dificuldade, pela dor, pelo problema de saúde, como é que pode Deus permitir que isso aconteça? Será que isso aí é um castigo de Deus para a gente? Será que Deus nos pune? Não. A dificuldade, a dor, é a forma que a misericórdia divina nos concede para que a gente se cure. A minha limitação visual não é porque em outra encarnação eu furei o olho de alguém. Porque se eu furei o olho de alguém, está no passado. Eu não vou mudar isso. Eu não tenho como mudar. Mas a minha limitação visual é para expurgar algum mal que está em mim. Porque quando eu pratico o mal, seja com quem for, esse mal, ele está primeiro em mim.
ele sai de mim. Então, se ele está em mim, a forma de expurgá-lo é através da dor, é através da enfermidade, é através da dificuldade. Quando a gente vê um rapaz de 30 anos de idade, com câncer no pâncreas, com metástase no pulmão e no cérebro, num processo já de final, a gente fala assim, meu Deus, que Deus é esse? Um jovem começando a vida. A doença é a cura, com toda certeza. É difícil falar isso, né? É difícil a gente vivenciar, porque a gente pode estar pensando assim, ela está falando isso porque ela não passa por isso. Não, eu passo sim, eu coloquei a minha limitação visual como um exemplo. É fácil? Não. Eu gostaria de enxergar 100%? Com certeza, todos nós. Eu gostaria de não ter problema de saúde? Com certeza, todos nós. Mas a doença, a enfermidade, ela vai expurgar o mal que está na nossa alma. E aí, gente, ela é um processo libertador. Quando a gente começa a ver desse jeito, a dor emocional, o problema que a gente vivencia, a dificuldade financeira, o desemprego, a fome, tudo isso não é castigo de Deus. Tudo isso é uma forma de nos curarmos, de expurgar o mal que existe em nós. E assim, e nessa encarnação a gente vai conseguir se curar completamente? Não, não. A gente também não vai alimentar essa ilusão. Mas se a gente consegue lidar com a dor, com resignação, com confiança, com a certeza de que haverá um amanhã, de que haverá um porvir, e que nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para evoluir, e que a dor é uma, como diz a mensagem, a paciência do Evangelho, eu demorei muito tempo para aceitar isso, tá, gente? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quando eu li isso, eu falei assim, eu não quero ser eleita de Deus, mas todos nós somos, porque somos filhos dele. Então, quando a dor chega, agradeça, se fortaleça, porque com toda certeza você vai sair dela muito melhor do que você entrou. Você vai sair dela com muito mais confiança em Deus. Porque a nossa vida, gente, não é essa daqui não. Essa carne, essa matéria é perecível. Não houve um único milagre que Jesus operou, uma única cura que alguém não tenha desencarnado. Vocês conhecem alguém que não tenha desencarnado, que Jesus curou? Todos desencarnaram. Então, a gente entende que isso daqui é perecível. Isso é uma casca. Vai decompor. O que sobra? A essência. Qual é a essência? É o espírito. E é esse espírito que precisa ser trabalhado, ser malhado, ser compreendido na questão de que cada dia é uma oportunidade de fazermos o bem. Cada dia é uma chance da gente se projetar em direção ao outro. O nosso movimento de sair de nós e irmos em direção ao outro. E tem uma poesia que eu gosto muito, eu acho até que eu já falei aqui uma vez, quando o coral veio cantar, mas eu vou repetir, vocês vão ter paciência comigo, tá? Se eu lembrar. A poesia chama-se Solidariedade. E ela fala assim, costurei um agasalho com o tecido do amor. A linha da caridade foi o fio condutor. Agulhas de compaixão, estampas de gratidão. E fiz um bolso aqui no peito, enchi ele de bondade, para vestir a humanidade, que no fundo ainda tem jeito. Tem jeito para se ajeitar. Basta ser mais solidário para trazer um mundo novo, transformando esse cenário. Olhe além da sua porta para ver se você suporta assistir indiferente quem dorme no meio da rua, coberto só pela lua, sem ter um teto decente.
Tem jeito para se ajeitar, sendo menos egoísta, enxergando quem precisa, sem um olhar elitista, sem se achar superior a um irmão sofredor, sem casa, sem endereço, e mesmo sem ser culpado. A vida pega pesado e lhe cobra um alto preço. Tem jeito para se ajeitar. Basta tu compreender que quando se ajuda alguém, o ajudado é você. É você que ganha paz, é você que ganha mais. Mais amor, mais gratidão. Doando um cobertor, derretendo o frio da dor e aquecendo um coração. Tem jeito para se ajeitar. Essa poesia é de Braulio Bessa e está no livro Poesia com Rapadura. E ele traz várias outras poesias que trabalham exatamente essa questão da nossa relação com o próximo, do bem que a gente pode fazer, do quanto a gente pode ajudar. Está nas mãos de cada um de nós. Ajudar sempre. Mas eu não tenho condições financeiras. Faça um pensamento, faça uma prece. Qualquer movimento que você faça na direção do outro, você está praticando a caridade, a solidariedade, o bem, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos criou para sermos bons, Ele nos criou para amar, Ele nos criou por amor. Então, que a gente possa entender a lei de Deus como a lei de amor, a lei que rege todo o universo é a lei de amor. E estejamos todos com os nossos corações abertos para receber esse amor, mas para doar esse amor, para compartilhar esse amor. Porque há momentos na vida em que o único livro que uma pessoa vai ler é o seu exemplo. Que sejamos todos nós exemplos para que possamos viver um mundo melhor, para que a gente possa garantir um mundo melhor, não só para nós, mas para todos aqueles que virão depois de nós, que também seremos nós, né? Nas próximas encarnações. A gente vai finalizar com um vídeo, uma música, que fala exatamente dessa questão do fazer o bem. Qualquer um de nós pode fazer. Muito obrigada, que a luz de Jesus envolva a todos. Muita paz. Superou a dor, se sacrificou, se entregou, olhando o caminho, enfim, um dia percebeu, entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um, no fim, terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um.
pode abraçar a esperança e prefere ser bom. Qualquer um tem a certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Certeza que a real grandeza não escolhe qualquer qualquer um. Como estava na mensagem final, nem todos serão ilustres, né? Mas todos podem ser bons. Que tal sermos um desses, né? Estamos caminhando, né? E assim agradecemos a nossa irmã Fatinha a disponibilidade de vir mais uma vez atender ao nosso convite e trazer para nós os conhecimentos e tudo aquilo que nos transmitiu, que com certeza servirá a todos nós. Mas, como os talentos, cada um faz o que melhor lhe convier. Que Jesus abençoe cada vez mais, que Bezerra ilumine e que possa estar conosco tantas outras vezes, tá? A nosso abraço e a nossa gratidão da Casa do Caminho. Prosseguindo, vamos então aos nossos passos. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Na hora de exame de prova, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Jesus querido, amado Mestre, aqui estamos nós, reunidos, para te dirigir o nosso gesto de gratidão. Sim, Senhor Jesus, são muitos os motivos para agradecer. Mas tu bem sabes
que estamos num planetinha de provas e expiações. E que a nossa energia não é das melhores. Que as nossas atitudes, palavras e pensamentos não são os mais edificantes. E por tantas vezes esquecemos de ser gratos. Esquecemos de exercitar os sentimentos mais nobres que nos aproximam de Ti. Jesus, Tu sabes, somos tão pequeninos ainda, tão iniciantes nesta caminhada evolutiva, que por tantas vezes esquecemos de agradecer a oportunidade de estarmos reencarnados. Agradecer a luz do dia, agradecer o ar que respiramos, agradecer a família que temos, ainda que cheia de dificuldades, agradecer o nosso trabalho, ainda que não seja o melhor e nem tão bom, bem remunerado. E agradecer, Jesus, a oportunidade de ter um cantinho como este, para o nosso refrigério, para o nosso refazimento. Sim, Jesus, enfrentamos diversas dificuldades, mas a Tua misericórdia é sempre conosco. Nos auxilia, Jesus, na perseverança e na fé. Auxilia especialmente a esses nossos irmãos que perambulam por este planeta, que não Te conhecem, que dormem, acordam ao longo de todo o dia, como seres puramente materiais. Desperta em cada um deles, Jesus querido, o Teu amor, para que entendam que acima de nós e sobre nós existe um comando, que Tu és o nosso governador, o nosso guia, o nosso modelo, mas que és o caminho, a verdade e a vida. É a Ti que devemos seguir, é ao Teu encontro que devemos caminhar. Toca, Jesus querido, nesses corações e mentes mais endurecidas, que se comprazem com a guerra, com o desamor, com a vingança e tudo mais que se alastra no nosso planeta. Faze-os compreender que somos todos irmãos, que caminhamos todos na mesma direção, cada qual com a sua dificuldade, cada qual com o seu grau evolutivo e de compreensão. Mas que ao invés de sermos adversários ou inimigos, que possamos dar as mãos uns aos outros,
nos auxiliando mutuamente, vencendo as dificuldades e contratempos. Rogamos também ao nosso querido Ismael, guia espiritual do nosso Brasil, que também passa por momentos delicados. Derrame, Ismael querido, a tua bênção sobre o Brasil e todos os brasileiros. Oriente os nossos políticos para que tenham atitudes mais fraternas, pensando nos mais necessitados. E assim, interceda, Ismael querido, junto a Jesus, para que todos nós no nosso país tenhamos dias de mais paz, harmonia e união. E que a nossa Mãe querida, de luz e de amor, estenda seu manto querido sobre todos nós, a nos envolver e abençoar. Que os nossos amigos espirituais, que o nosso querido Bezerra continue nos dando oportunidades como esta, para chegarmos à tua casa, Bezerra, e sermos recebidos de braços abertos por ti e toda essa falange de amigos espirituais, e que aqui possamos sempre apacentar os nossos corações e as nossas mentes. Mas deixamos a gratidão maior a Deus pela preciosa oportunidade que nos concedeu em mais um dia neste nosso processo reencarnatório, rogando que abençoe a nossa querida irmã Fatinha, que aqui veio de boa vontade. Derrame sobre elas de bênçãos de luz, paz e saúde. E assim sendo, felizes e agradecidos, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. Só lembrando a todos da nossa campanha do quilo, sempre permanente. Sempre que puderem, tragam 1 quilinho. A nossa campanha de um enxovalzinho de bebê, aqueles que desejarem também contribuir. Lembrar
que no próximo sábado temos a nossa evangelização e a nossa mocidade, e que teremos a festinha de Páscoa dos... eu aqui distante, só na mímica eu tenho que, né? Claro, eu estava dizendo que nós teremos a festinha de Páscoa das nossas crianças, e isso só foi possível com a doação que todos trouxeram, né? Para que assim pudéssemos, então, criar os nossos mimos para as nossas crianças. Tá certo? Muito obrigado por tudo. E podemos sair metade aqui pela porta lateral e a metade lá por trás. Tá bom? Vamos na paz de Jesus.